Esposa que conseguiu diagnosticar que eu tenho um novo tipo de dengue, porque toda semana que eu acordo mal, assim, com o corpo dolorido, cabeça pesada, eu falo assim: ai, amor, cuida de mim, eu acho que eu tenho dengue. Aí ela chegou à conclusão que eu tenho dengo, né, que é uma variação da dengue. Queridos, a gente vai compartilhar hoje uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a gente vai ler um versículo aí. Vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo aí no seu smartphone, ou no seu tablet. Se você trouxe a Bíblia física, também está valendo. A gente vai ler o versículo 9. E porque é um versículo só, nós vamos ler todos em uma voz só. Capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Gostaria que todo mundo aí pudesse ler comigo. Se você vê alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe sua Bíblia. Vamos lá? Todos prontos? Não? Tá bom, eu te espero. Valeu. Pode ir? Vamos lá. Mateus 6, 9. Vamos ler todos juntos. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais uma vez. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gostaria que você pudesse segurar na mão da pessoa que está ao seu lado e orar com ela. Esse momento que a gente está aqui juntos é um momento no qual a gente pode orar uns pelos outros, no qual a gente pode se abençoar. Eu gostaria que você pudesse orar sem timidez, sem acanhamento, orar de verdade. Abençoe a vida dessa pessoa, rogue graça sobre ela, ore pela sua vida, pelos seus estudos, pela sua relação, pela sua família, pelo seu coração. Vamos orar? Vamos fazer esse movimento de oração juntos nesse momento. Jesus querido, amado, fica aqui no nosso meio nessa hora. Espírito Santo de Deus, assume o controle, assume a direção. Coloca a mão no remo, coloca a mão no leme, empunha as velas. Espírito Santo de Deus, sopra sobre a nossa vida nessa hora. Vem trabalhar no nosso coração, fragiliza as nossas justificativas, que aquelas coisas que a gente repete na tentativa de barrar a atuação do Senhor na nossa vida, Espírito Santo de Deus faz cair por terra nessa hora no nome de Jesus. Jesus, derrama o teu sangue precioso na vida de cada um desses queridos irmãos que estão aqui. E Jesus, apesar de mim, de quem sou e de como tenho vivido, fala agora, por tua graça, por quem você é. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com nenhum de nós aqui, mas tem a ver com você, Jesus. Fica aqui nessa hora, abre o nosso coração, trabalha em nós. Nós oramos assim com toda humildade, mas com muita confiança em tudo que você fez por nós na cruz do Calvário. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. James Calvin Chapp, na introdução de um livro muito bacana, chamado Muito Mais Que Palavras, na introdução do livro, ele começa a falar sobre foi um parágrafo só, que a leitura me atingiu na boca do estômago alguns dias atrás. Ele começa a dizer que a nossa geração, mais do que qualquer outra, tem essa sensação nítida de abandono. Ele começa a falar algumas coisas que nós sabemos bem, que muitos de nós, alguns de nós, são filhos de lares cujos casamentos dos seus pais se desfizeram. Nós passamos pelo divórcio,
Nós passamos, se não pelo divórcio, pela vivência do drama, do casamento, dos nossos pais abalados durante muitos anos. Muitos de nós têm pais e mães que trabalham e por isso eles sabem o que é esperar o pai ou a mãe até altas horas na creche, desde criança. Ou seja, essa perda desse vínculo maternal ou paternal, esse tempo fora de casa. Muitos de nós fomos abandonados pelos nossos pais fisicamente, ou seja, alguns de fato não têm pai, como eu até os 10 anos não tinha o nome de um pai na minha certidão de nascimento, ou talvez pior, você tenha sido abandonado afetivamente pelos seus pais, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. Nós somos sim fruto de famílias, muitas vezes, na maioria das vezes, famílias desestruturadas. Famílias que foram iniciadas num lance de paixão, sem nenhum projeto, e nós somos o reflexo dessas escolhas mal formadas, mal formatadas dos nossos pais. A grande questão é que essas convulsões familiares, elas nos atingem profundamente, e não há nenhum tipo de orfandade pior do que ser órfão enquanto nós temos os nossos pais. Como no caso de Bruce Wayne. Bruce Wayne, o cara ali que você viu pulando, ele era órfão, porque os seus pais tinham morrido, cara. Ele era órfão, beleza. Agora, muitos de nós nos identificamos com a orfandade do Bruce Wayne, mas não porque os nossos pais morreram, mas porque talvez eles tenham nos matado na relação familiar. E isso é muito sério, isso é muito grave. Esses desencontros de comunicação, o conflito de valores, o conflito de gêneros. Talvez você não tenha nascido com o gênero que sua mãe ou seu pai esperava. Seu pai queria um menino, mas você veio menina. Talvez tenha sido o contrário. Talvez os seus pais sonhavam com um médico e você está fazendo direito. Ou foi ser pastor. Aí já é zoar muito o barraco, né? Mas enfim. Talvez seus pais esperavam que você se casasse com fulana ou ciclano, e você tem feito escolhas que têm te desconectado dos planos e dos sonhos, dos projetos dos seus pais para você. A grande questão é que todos nós, e eu nesses mais de uma década de gabinete ouvindo pessoas, raramente, muito raramente, é tipo assim, é como um trevo de 4 folhas, alguém entrar no meu gabinete e dizer assim: eu não tenho problema de relacionamento com o meu pai, eu não tenho crises com a minha mãe, nós temos uma boa vida. Especialmente por quê? Porque na última era, os pais eles abdicaram do papel paternal para serem amigos dos filhos. E isso rola em muitos lares, né? O pai é aquele amigão, é aquele cara gente boa, mas quando a gente assume o papel de amigo, o papel de pai obviamente fica vago. E nós temos muitos amigos na faculdade, na vida como um todo, mas pai a gente só tem um, e mãe a gente só tem uma. Então quando esse lugar fica vago na nossa família, nós somos atingidos por isso. A grande questão é que esse sentimento de orfandade, essa percepção de estar sozinho, de estar abandonado, ela impacta todas as áreas da nossa vida. Nós nos tornamos pessoas que não temos resiliência emocional debaixo de pressão. Quando as coisas acontecem contra nós, nós não temos perseverança para lutar, porque nós não sentimos aquele apoio, aquele suporte por trás. Nós nos tornamos pessoas melindrosas emocionalmente, ou seja, que não aguentam ouvir as verdades que são necessárias para o nosso crescimento, e tudo isso impacta a maneira como nós construímos comunidade, como nós nos construímos como pessoa, e como nós vamos construir também o nosso casamento. Quando nós levamos essa bagagem para dentro dos nossos lares, nós moldamos e forjamos famílias doentes, adoecidas, e tudo se repete de novo, e os nossos filhos vão saber também o que é o sentimento de orfandade. Em algum momento, no Evangelho de Jesus, essa questão da filiação, ela se torna central. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, como outros, ele inicia estabelecendo o seu projeto, digamos assim, a sua linha mestra. Eu vou apresentar para vocês Jesus, o Filho de Deus.
E aí no capítulo 1 a gente tem aquela introdução do nascimento dos magos, no capítulo 2 da infância e tal. No capítulo 3, Jesus está adulto, com cerca de 29 a 30 anos, ele desce de Nazaré da Galileia, ele vai até o rio, ali ele se apresenta diante do Batista. O Batista, João, então, batiza Jesus. No instante do seu batismo, há uma voz do céu, e há um Espírito de Deus descendo em forma de pomba sobre Jesus, a Trindade está ali fazendo o seu trabalho redentor, e então o Pai diz o que para o Filho? Você é o meu Filho amado, você é o cara para mim, bicho, eu piro em você, eu amo você, você é o meu filho, você é o meu filho amado, você é meu filhão querido. Jesus ouve essa palavra de afirmação paternal, Jesus ouve essa declaração monumental, colossal, de que o Pai o ama, de que Ele é o Filho amado do Pai. Então ele vai ao deserto, lá o diabo tenta Jesus, dizendo assim: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, sempre pegando na questão da filiação de Jesus. Jesus volta do deserto, inicia o seu ministério público, e então as pessoas começam a orbitar em torno de Jesus. Quando essa galera que está no entorno de Jesus já é uma multidão considerável, Jesus sobe até um monte com essa galera toda e fala assim: cara, vamos ter um papo aqui sobre como é a vida do reino de Deus. E aí então Jesus fala sobre como é a vida do discípulo. Eu não sei se você sabe, esse é um dos sermões mais famosos, talvez o sermão mais famoso do mundo, o Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus vem falando sobre as bem-aventuranças, sobre ser sal e luz da terra. Ele fala então sobre como vive o discípulo, e ele começa a dar uma série de instruções éticas. Ouvistes o que fora dito aos antigos: não matarás, eu todavia vos digo, se alguém odiar alguém no seu coração, ele é réu de assassinato, porque indiferença é assassinato. Ouvistes o que fora dito aos antigos: não te deitarás com a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo que se você cobiçou a irmã, e no seu coração deu morada para o pecado, você já adulterou com ela. Ouvistes o que fora dito aos antigos: amará teu amigo, odiará teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem até mesmo aqueles que te odeiam. E aí nós começamos a perguntar sobre o que é tudo isso. E Jesus diz: abra comigo lá no finalzinho do capítulo 5 para você dar uma olhada sobre o que é tudo isso. Mateus 5, 48. Vamos ler todos juntos? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus está dizendo no capítulo 5 é que a vida do discípulo, ela tem aquele formato de amor, de perdão, de santidade, de justiça. Por quê? Porque nós somos filhos do Pai Celestial e, como filhos, reproduzimos a vida do Pai sobre nós. Nós imitamos Jesus. Jesus é o Filho que é a imagem do Pai Celestial. E ser discípulo de Jesus é ser filho do Pai Celestial. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a mesma relação que Ele tem com o Pai, nós como discípulos dEle passamos a ter com o Pai. E Jesus não repete isso apenas uma vez, Ele diz isso no capítulo 6, nos versículos 1, 4, 6, 8, 9, 14, 18, 26 e 32. Ele repete 9 vezes. Fechem a porta e o vosso Pai Celestial que está em secreto. Quando derem esmola, o vosso Pai Celestial que vem em secreto. Não tende preocupação, porque o vosso Pai Celestial sabe tudo que tens necessidade. Essa ideia que Jesus está infiltrando na cabeça dos discípulos dele: você é filho do Pai, você é amado do Pai, você é filha do Pai, você é querida do Pai, ela atinge o seu clímax quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem dizendo, digamos todos: Pai Nosso. Veja que esse tipo de oração no tempo de Jesus era extremamente incomum. Um estudioso
do Novo Testamento, um arqueólogo, Joaquim Jeremias, ele diz assim: se você folhear vários manuscritos antigos de rabinos, de sinagogas e de outros pensadores, você vai ver que chamar a Deus de Pai era uma coisa completamente incomum, peculiar. Por quê? Porque a distância na cabeça deles que havia entre Deus e eles impunha uma linguagem para Deus de um tratamento de Senhor, de Deus, de Rei, de soberano, mas não havia espaço para chamar a Deus de Pai, porque chamar alguém de Pai denota e conota muita o quê? Muita intimidade. Quando Jesus disse que era filho de Deus no Evangelho de João, as pessoas pegaram pedras para atirar nele. Por quê? Porque dizer-se filho de Deus é fazer-se igual a Deus, é fazer-se íntimo de Deus, é colocar-se numa relação tal de proximidade com Deus, que aparentemente Jesus não tinha o direito, e essas pessoas também não tinham o direito. Vamos nos lembrar para quem Jesus está pregando. Jesus está pregando para todo tipo de gente desqualificada moralmente, publicanos, prostitutas, pecadores, ou seja, aquelas pessoas que toda a vida foram doutrinadas que elas não eram boas o bastante para Deus, que Deus não estava nem aí com elas. Jesus estava mandando uma outra mensagem: você é um filho amado do Pai, você é uma filha querida do Pai, e isso é revolucionário. Quando Jesus está no Getsêmani, Marcos 14:36, ele ora dizendo assim: Abba, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. No Getsêmani, Jesus usa duas palavras para Pai: a palavra hebraica Abba, que significa Pai, e a palavra grega Pater, que significa Pai. Ele estava chamando a Deus de Papai. Papai, fica comigo. Papai, fica comigo nesta hora. Não me abandona. E ele estava ensinando os seus discípulos a repetir a sua oração. E o que é mais chocante é que quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, que Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 1:5, que Deus nos adotou em amor e nos fez filhos dele. Paulo leva a sério essa ideia de que nós somos filhos de Deus, e ele vai dizer que conversão, ou seja, o momento em que a gente recebeu a Cristo como o nosso Salvador, é um momento em que Deus nos adota. É o momento em que Deus tira de mim toda a veste de orfandade, todo o traje de abandono. Deus me desveste de toda avental de vítima, e Ele coloca sobre mim uma túnica de filho. Ele me coloca sandálias nos pés, Ele me traz para perto e Ele diz: você agora é o meu filho, e essa é a sua casa. O que passou não importa, você agora é o meu filho. Isso toma uma proporção maluca e insana quando em Romanos 8, o apóstolo Paulo repete essa ideia em um outro contexto, dizendo assim: porque nós não fomos salvos num espírito de escravidão para vivermos de novo com medo, mas nós fomos adotados pelo Espírito de Deus, que dentro de nós nos ensina a orar, dizendo o quê? Abba, Pai. Paulo está dizendo que o Espírito Santo em mim e em você, quando nós nos recolhemos no lugar de oração, ele geme, ele ora dentro de nós, e ele coloca na nossa boca: Abba, Pai. Ele me ensina a orar chamando a Deus de Pai. Sabe o que é isso? Jesus, que é o Filho de Deus, pega na sua mão e fala assim: cara, eu vou te apresentar o seu verdadeiro Pai. O Espírito Santo pega na sua outra mão e fala assim: cara, vamos lá, eu também vou te mostrar o seu verdadeiro Pai. Jesus de um lado, o Espírito Santo do outro, ambos te dão a mão, e eles te levam para essa imersão na paternidade de Deus. Eles nos levam a experimentar o que significa ser filho de Deus, ser amado por Deus, estar em casa, estar na intimidade do Pai, ser adotado pelo Pai, ser curado pelo Pai. É engraçado que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente fala assim: pô, Jefferson, é muito bacana essas imagens aí, é muito legal, tal, não sei o que, parará. Mas vamos falar o que é verdade. A gente até consegue compreender essas coisas aqui na nossa cachola, mas quando a gente passa por um período
muito ruim na vida, e a gente fica numa, abre aspas, bad, fecha aspas, o que acontece? A gente volta a se sentir abandonado por Deus. A gente volta a sentir, porque, cara, é muito difícil para a gente entender algumas coisas. A nossa cabeça entende, mas essas coisas que estão na nossa cabeça, essa nossa teologia conceitual, ela demora um pouco a descer para o coração. Veja bem, eu quero elencar algumas barreiras aqui que nos impedem de viver essa paternidade de Deus. E a primeira que eu quero citar, de duas, é a meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia surgiu como um tipo de um pensamento, uma expressão do pensamento da burguesia no século XVII, no século XVIII, que dizia que as pessoas deveriam ser recompensadas não conforme o seu direito de nascimento, ou seja, você nasceu nobre, você vai ser sempre nobre, como foi em boa parte da Idade Média. Mas as pessoas deveriam ser recompensadas e deveriam ter salários e posições referentes ao seu desempenho. Ou seja, era uma, digamos assim, uma ideologia referente ao trabalho. Mas logo a meritocracia, ela minou várias outras coisas na sociedade. E o que a meritocracia faz? A gente vale pelo que a gente faz. Isso se infiltrou na criação de filhos, na educação escolar, na pedagogia. Quando você chega com um 10 em casa, qual é o olhar dos nossos pais para nós? Você é um vitorioso, você é o melhor da turma, parabéns. Quando a gente chega com um 0, o olhar que a gente recebe é um olhar de reprovação. Porque o nosso desempenho ruim diz que nós somos pessoas ruins. O nosso desempenho é baixo, então o nosso valor pessoal é baixo. E a meritocracia, ela deforma as pessoas, cara. Porque a gente não consegue entender que a despeito do que eu faço, eu tenho valor em mim, por ser amado por Deus. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, imagina o quanto elas resistiram a esse negócio. Elas diziam, cara, mas agora eu estou confuso, os fariseus sempre disseram que eu não valho nada, que eu sou pecador, que eu sou miserável. Agora vem esse cara, vestindo sandálias, numa boa, com um ar de hippie revolucionário, e diz para mim que de repente eu sou filho amado do Pai. Cara, eu estou surtando aqui. E eu não estou entendendo mais nada, afinal de contas, eu sou um miserável pecador, ou eu sou um filho amado do Pai? Veja bem, a meritocracia não consegue conceber o fato de que somos pecadores e que somos amados, porque se eu sou pecador, eu não mereço amor, na visão da meritocracia. A grande questão é que Deus não é meritocrático. A grande questão é que para Deus nós somos pecadores sim, mas nós somos amados sim. Deus não está esperando que eu seja bom bastante. Deus não quer que eu mude a minha vida para que então eu seja amado por Ele, porque isso seria salvação pelas obras. Eu sou salvo, nós somos salvos pela graça. Isso quer dizer que Deus olhou para mim e viu que eu não valia nada. Mas Ele disse assim, cara, mas eu te amo, cara. Eu te amo, eu não estou nem aí. Eu estou contigo. Quando a gente identifica a meritocracia no nosso coração, nós identificamos que a graça, ela não é contra as obras, a graça é contra o mérito. Quem é salvo pela graça, ele entende que as obras têm um papel muito importante na vida cristã, de glorificar a Deus com a nossa vida e viver para Jesus, mas ele sabe que não são as obras dele que qualificam ele diante de Deus, mas é a graça divina. A graça não despreza as obras, a graça despreza o mérito. Eu estou aqui hoje pregando, aí chego em casa e falo assim, Deus, eu sou tão bom, né? Porque sábado à noite, eu estava lá na Oceânica. Meu irmão, as minhas obras, elas não impressionam a Deus em nada. Elas não fazem com que Deus me ame mais. Porque a grande boa notícia é que Deus não pode te amar mais, porque o amor dele é perfeito, e o que é perfeito não precisa ser completado, não precisa ser enchido. Se um copo está pleno, ele não precisa de mais nada nele. Deus te ama perfeitamente, não tem nada que o faça amá-lo menos, não tem nada que faça amar mais.
A outra questão que funciona como uma barreira no nosso coração é, cara, um fenômeno que a gente entende e conhece, que a psicologia explicou muito bem os mecanismos de projeção que a nossa mente tem, mas que a gente não consegue entender o quão grave é isso daí. Para muitos de nós é muito difícil ouvir sobre um Deus presente, porque a vida inteira ele teve um pai ausente. E a grande sensação é que Deus vai abandoná-lo também, porque se nem o meu pai me quis, se nem o meu pai gosta de mim, se nem a minha mãe vê graça em mim, então o que esse Deus que eu nunca vi vai ver em mim? Nós já fomos tão magoados, nós já fomos tão pisados, nós já fomos tão desprezados pelos nossos pais, nas nossas experiências de pecado familiar, que é difícil de entrar na minha cabeça que Deus, mesmo quando eu faço as piores burradas na vida, Deus não me quer longe dele, Deus me quer próximo dele. Quando você peca feio, o que você faz? Você corre de Deus ou corre para os braços dele? É difícil, cara, a gente entender que Deus não está decepcionado conosco, porque Ele sabe do que somos feitos. É difícil, a gente sempre projeta as nossas experiências ruins nessa relação com Deus, porque foram as experiências passadas que moldam as nossas expectativas. Suponhamos, cara, que você tenha tido um amigo, muito amigo, a quem você abriu toda a sua vida e ele te traiu, contou segredos seus para os caras lá da escola, você foi motivo de gozação. Aí, depois, uma outra pessoa chega na sua vida, e essa pessoa começa a ganhar a sua intimidade. Quando ela começa a entrar na sua vida, você fica o quê? Com as orelhas em pé, como a gente diz lá em Minas, ou seja, atento. Porque você fala assim, cara, será que vai acontecer de novo? Será que vão jogar com os meus sentimentos de novo? As nossas experiências moldam as nossas expectativas. É muito difícil saber que Deus não vai te abandonar quando você foi sistematicamente abandonado pelos seus pais. É difícil você e eu entendermos que Deus não é indiferente, porque nós tivemos pais indiferentes. É muito difícil eu e você, a gente entender que eu sou amado por Deus, porque no fundo, eu sinto que os meus pais não me amam. Ou porque eu nasci menina, ou porque eu nasci menino, ou porque eu não fui jogador de futebol, alguma coisa que eu fiz na infância, ou na minha família tem um irmão que é mais dotado de dons e de liderança, ele é mais amado, ele fica sempre em evidência, ele tem as melhores notas, eu estou sempre atrás, eu sou o patinho feio da família. É muito difícil, cara, a gente entender que nós todos somos igualmente amados por Deus aqui. Mas nós temos que abrir o nosso coração para essa palavra que está agora batendo na porta da nossa alma. Porque se eu e você continuarmos vivendo como órfãos, a nossa vida será de muita agonia. Eu quero fechar compartilhando com você alguns pensamentos finais, dizendo o seguinte: aos 10 anos de idade, mais ou menos lá pelos 9, eu descobri que eu era adotivo por parte de pai. E isso teve um impacto muito significativo na minha vida. Algumas coisas não eram bem amarradas na minha casa, tipo, eu não tinha um nome paterno na minha certidão de nascimento, ninguém nunca me explicou por quê. Meu irmão que nasceu depois de mim era loiro, e como você pode ver, eu sou quase loiro, eu não sou loiro. Meu olho é quase azul, não é totalmente azul. E eu tenho um nariz assim muito germânico, como você pode ver, assim, tipo do norte da Europa mesmo, uma coisa escandinava, né? E tipo, beleza, a gente fala, sei lá, tem a cara da minha mãe, sou parecido com a minha mãe. Eu sei que 10 anos de idade minha família sentou comigo para dizer que eu era adotivo por parte de pai, que minha mãe tinha engravidado mãe solteira, e que aí eu seria apresentado ao meu pai biológico em alguns dias, porque eu tinha que fazer o procedimento de um exame de DNA e tal. Hoje, com 31, eu consigo entender melhor todo o impacto, todos os desdobramentos que isso teve para a minha vida. Porque ninguém gosta de saber que você não foi esperado, que você não foi desejado. O fato é que se tudo tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje tendo esse papo com vocês. Mas eu estou porque deu errado. A camisinha furou, minha mãe não tomou anticoncepcional, eles se empolgaram, alguma coisa aconteceu. As coisas deram errado,
e eu estou aqui. Mentira? Bom, a gente já tem idade para encarar e para suportar a verdade. E isso, cara, mexe muito com a gente. Porque você descobre que você não foi sonhado, que você não foi projetado. Você descobre que você aconteceu. Isso não quer dizer que eu não fui amado na minha infância, eu tenho consciência de que fui, mas isso mexe com algumas coisas muito essenciais, cara, na gênese da nossa identidade. E a minha alma começou a ser tomada na adolescência por uma sensação apavorante de orfandade. Cara, quando eu tive um período da minha vida assim, de estar longe de Jesus, quando eu me voltei para o Senhor, uma das primeiras coisas que Jesus sentou para conversar vera comigo foi sobre essa parada de ser filho. Bicho, eu lembro que quando eu orava, quando eu ia para o meu momento de oração, eu sentia uma dor no umbigo, uma coisa maluca, doía muito, eu chorava horas. Aí quando eu fui para Jocum, a primeira semana de aula foi sobre paternidade de Deus. Meu irmão, eu saí daquela semana engatinhando, eu não tinha forças para mais nada, eu chorava o dia inteiro, eu estava destruído emocionalmente. Por quê? Porque toda vez que um cirurgião precisa extirpar um câncer, ele tem antes que machucar você, ele tem que apontar o problema, fazer o diagnóstico e dizer, tem um problema, e ele depois tem que enfiar o bisturi e arrancar aquilo dali. Toda cura envolve dor, e é por isso que eu e você não queremos que Deus coloque a mão em algumas áreas da nossa vida. A gente tem medo de que doa. Você não é do tempo do mertiolate, você é. Você sabe o que é mertiolate? Foi uma coisa que foi inventada no 5º departamento de engenharia do inferno, aquilo lá. De engenharia não, de química, né? Meu irmão, a gente não sabe o que era mais desesperador, ralar o joelho no futebol, ou a noção de que eu ia chegar em casa, e que minha mãe ia vir com aquele potinho assim, hora do mertiolate, caraca, velho, é que antes eu não sabia, se eu soubesse no passado, eu repreendi em nome de Jesus. Cara, isso era muito sério, porque ardia a vera, cara, tipo, a gente que é criança, eu era criança e homem, né? Então homem, qualquer coisa é muita coisa, né? Se a gente fica gripado, a gente fica um mês na cama, tal, aquela coisa, parece uma malária, né? Cara, cura dói. Deus não vai tocar com uma vara de condão na sua cabeça e tirar de você as feridas e os traumas e abandonos que você tem. Vai doer. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você escolher viver com isso daí, você pode até ir no médico, o médico fala assim, cara, você tem câncer. Você fala assim, não tenho. Ele tem, não tenho. Você pode até escolher não tratar, negar e não tratar. O que vai acontecer? Você vai morrer, cara. Você vai morrer. E o pior é que você vai matar muita gente no caminho. Você vai morrer e você vai matar muita gente no caminho. Porque quando a gente casa sem resolver as pendências, quando a gente tem filho sem resolver as pendências, a gente não morre sozinho. A gente morre e leva outros com a gente. A gente precisa abrir o coração para a paternidade do Pai. A gente precisa aprender a viver como filho. E eu vou falar aqui como que a paternidade, em último ponto, muda duas coisas na nossa vida, que é o seguinte: a paternidade, ela ressignifica a nossa vida cristã. Até determinado ponto da caminhada cristã, a gente tem uma relação muito impessoal com Deus, uma relação muito Deus lá, eu aqui, e a gente... isso não é muito perceptível, mas é sensível na maneira como a gente vive algumas coisas, tipo oração. Oração, às vezes a gente entende como uma obrigação cristã, do tipo, eu tenho que orar, por quê? Porque o meu pastor disse milhões de vezes no culto que eu tenho que orar, então eu oro. Mas cara, se você entender que o momento de oração é o momento de você estar debaixo do cuidado do Pai, da proteção do Pai,
você não vai nunca deixar de orar. Você vai orar ao longo do dia. Você vai orar de maneira instintiva, você vai orar sem perceber que está orando, porque se você entender que, cara, oração é me colocar debaixo das asas do Pai Celestial, é ficar ali no ninho do seu colo, é desabafar as coisas que mais me entristecem, é falar com Deus sobre as coisas que mais me ferem, é falar com Deus sobre os meus pecados mais sujos, mas Ele nunca vai me jogar para fora de casa. Cara, os seus pais vão te amar até certo ponto, seu namorado vai te amar até certo ponto, o seu pastor vai te amar até com uma medida, mas Deus te ama de maneira incondicional. Nada do que você diga para Ele soa estranho. Imagina que você vai fazer uma oração falando assim: Deus, eu fiz tal coisa. Imagina se Ele dissesse assim: caramba, eu não acredito que você fez isso, cara. Bicho, Ele já sabe, e Ele já sabia antes que você fizesse. Você só pode ser você mesmo com esse cara que é o seu pai. Para Ele não tem mimimi, para Ele não tem migué, para Ele você pode chegar em casa e falar assim: Deus, é isso. Ele vai falar assim: tá bom, filho, vamos caminhar, vamos junto, porque Deus nunca diz vai, nunca diz vai, Deus sempre diz vamos. Vamos. Deus nunca dá um tapa nas suas costas e diz vai. Deus sempre diz vamos. Por fim, a outra coisa que a paternidade muda é nosso senso de obediência. Às vezes a gente tem uma ideia de que Deus, assim como os nossos pais, nos faz exigências porque é intransigente, é chato, é quadrado e retrógrado. Às vezes a gente alimenta essa perspectiva. E eu quero contar uma história sobre o meu gato. Aliás, eu não posso dizer se o gato é meu, mas ele acha que eu sou dele, entendeu? Porque esse gato apareceu lá em casa e me adotou, cara, bem pequenininho. Aí eu pedi para a doutora Isabela dar uma conferida no equipamento de fábrica do gato e ver se era um gato ou uma gata. Aí ela, com as suas muitas horas de anatomia, deu uma olhada e falou assim: não, acho que é uma gata. Aí a gente tinha que dar um nome para a gatinha. Falei, beleza. Qual que é a técnica para se dar nome para um gato? Ela falou assim: olha, pega a gata assim, na mão, assim, coloca assim, olha para ela, fecha os olhos, e a primeira coisa que vier na sua mente, você dá nome a ela. Meu irmão, eu estava 1 mês antes do meu casamento. Eu peguei a gata assim, pus assim, olhei bem no olho dela, fechei o olho, abri e falei: seu nome vai ser Lua de Mel. Eu não sei porquê, cara, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? Foi a primeira, foi a última, foi do meio também, enfim, isso não vem ao caso, mas foi a primeira, lua de mel. Aí lua de mel para lá, lua de mel para cá, daqui a pouco lua de mel começou a ficar esquisita, cara. Começou a ter algumas alterações hormonais da adolescência felina, e aí a gente chegou à conclusão que não era ela, era ele. Falei, caraca, velho. Aí, pô, eu não queria que o meu gato ficasse com crise de gênero. Falei, cara, vamos mudar o nome do gato, né? Mas não podia ser muito longe de lua de mel. Aí a gente colocou Tafarel. Copa de 94, né? Vai, Tafarel! Na voz do Galvão. E o Tafarel é um gato que, como todo gato, é curioso, ele quer sair de casa. Toda vez que ele sai no portão, eu pego ele e jogo para dentro de casa. Ele quer sair no portão, eu pego e jogo para dentro de casa. Pego e jogo para dentro de casa. Então o Tafarel deve achar que eu sou um pai muito chato, porque eu não deixo ele fazer as coisas legais. Eu não deixo ele sair de casa. Toda vez que ele sai na rua, eu moro na General Castriotto, é muito movimentado. Toda vez que ele sai assim, eu pego ele, boto no colo e falo gentilmente com ele, né? Seu imbecil, quer morrer e tal. Toda aquela delicadeza paterna, né? Aquele amor assim e tal. Mas teve um domingo que o Tafarel foi para o culto, ficou lá zanzando na igreja, aí eu fui para casa, Isabela também foi, e aí daqui a pouco a gente estava lá assistindo televisão e começamos a ouvir um alvoroço de cachorro na rua, uau, uau, tal, não sei o quê, e a Isabela falou, caramba, cara, cadê o Tafarel? A hora que ela olhou pela janela, tinha 5 cachorros repartindo o Tafarel entre eles, um pega na cabeça, outro pega no braço, outro pega na perna. Eu achei que eu ia pegar o corpo do meu gato morto na rua. Eu saí correndo pela rua, tal, gritei com os cachorros.
Cara, foi uma sensação apavorante. Ele estava com a pupila muito dilatada, cheio de baba, arrancaram um monte de pelo dele, machucaram ele. E eu achei que meu gato ia morrer. A primeira coisa que eu queria destacar nessa experiência assim, foi o seguinte: às vezes você acha que Deus te impede de ir para a rua porque Ele é chato, cara. Porque Ele é quadrado, porque Ele não sabe o que é bom. E não é isso, cara. A grande questão é que tem algumas coisas com as quais a gente brinca, mas que podem destruir num segundo a nossa vida. E Ele sabe disso. Muitas vezes Ele coloca a mão no seu caminho e impede você de fazer determinadas coisas, ou Ele fala ao seu coração dizendo assim: fulano, não faça isso. Não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama. Ele te quer bem, cara, Ele sabe das coisas. Ele é seu pai. Você acha que um pai quer ver o filho se arrebentar na vida? Você acha que um pai quer ver um filho mutilado? Cara, o meu coração sangrou de ver o meu gato daquele jeito, e ele é só o meu gato, cara. Imagina se fosse o meu filho. Bicho, eu fui dormir destruído, cara. Eu chorei. Porque é alguém que está ali comigo, eu cuido dele, eu boto a comidinha dele. Imagine o que é Deus vendo você destruir a sua vida, cara. Você acha que Ele não chora? Você acha que Ele não sofre? Você acha que Ele é indiferente? Você acha que Ele é chato? A gente tem que redimensionar a obediência cristã como um ato de amor, que é se colocar debaixo do amor do Pai. A gente não tem que fazer porque a gente tem que fazer, porque o pastor mandou, porque é melhor para você, cara. A gente tem que parar de infantilidade, de imaturidade. A gente tem que ver que o pecado tem glitter, e tem batom, e tem luz, e tem glamour, mas no final, eles querem a sua alma. No final, eles querem destruir você. Se coloque debaixo do amor do Pai, querido, no nome de Jesus. Se coloque debaixo do amor do Pai, querida, em nome de Jesus. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele te ama. Eu não sei se você lembra claramente o que acontece na cruz do Calvário, mas o que é a cruz do Calvário para nós? Deus pegou o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito. Então Deus fez o que com esse filho? Encravou na cruz do Calvário e o abandonou lá, a ponto de Jesus clamar: Deus meu, por que me desamparaste aqui? Por que o Senhor me abandonou para morrer sozinho aqui? A resposta é: eu abandonei você, filho, para que no seu lugar eu possa trazer de volta para casa aqueles que estavam longe. A cruz é o filho se submetendo ao sofrimento no meu e no seu lugar, se submetendo ao abandono e à rejeição no meu e no seu lugar. A rejeição que é sobre você, na verdade, estava em Jesus. O abandono que você sente agora já foi cravado na cruz do Calvário. Você não tem por que se sentir um órfão, você já está em casa. Você já está em casa. Eu gostaria que você pudesse pensar nas implicações disso para a sua vida, que você pudesse levar a sério o amor do Pai por você, que você pudesse se amar e se gostar tanto quanto o Pai te ama, que isso pudesse de fato curar as feridas de baixa autoestima que você tem, que isso pudesse de fato tirar do seu coração os medos de ser de novo rejeitado, abandonado, que você tem. Porque se o amor do Pai entra, então o Espírito de Deus nos ensina a orar dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai. Vamos orar todos juntos? Jesus querido, como é que a gente poderia ficar impassível ou indiferente diante de tudo que você fez? Como é que a gente poderia não ser golpeado por esse amor tão escandaloso, tão espalhafatoso,
esse amor tão ousado que você tem por nós. Jesus, você se colocou no nosso lugar, você se fez órfão por amor a nós, para que nós pudéssemos saber o que é estar em casa, o que significa ser filha, ser filho do Pai Celestial. Jesus querido, fica conosco aqui. Nós não sabemos como ser filho do Pai, nós não sabemos o que isso significa. As nossas experiências foram tão manchadas de pecado, nossas experiências familiares foram tão crivadas por desentendimentos e conflitos, que a gente não sabe o que é se sentir em casa. Mas Espírito Santo de Deus, você nessa hora dilata o nosso coração, e nos ensina, nos toma pela mão, e nos ensina a orar dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Fica conosco, Jesus, cura o nosso coração, cura o nosso coração. Se tem alguma pessoa aqui que foi rejeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, Jesus, derrama graça sem medida nesse coração agora, em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Pai, fica com a gente. Nós oramos assim, no nome do nosso irmão mais velho, do nosso Salvador, Jesus Cristo, amém.